Querência. Um vagalume muge na noite distância de uma chuva que estiou. Chuvinha, de uma porteira que bate, que range, que bate. De um cheiro de únicos úmidos, verdes inventos, de amigas árvores agradadas, de um marulho de riacho, de muitos e matinais pássaros, de uma esperança e vida e velhice e morte que fez em mim. Olá, meu nome é Thelma, eu sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais e hoje vou falar para vocês um pouquinho da minha experiência como pesquisadora, leitora e estudiosa do Guimarães Rosa. Gente, Guimarães Rosa chega na minha vida de uma maneira muito, mas muito interessante, porque minha mãe, ela é do norte de Minas Gerais. Ela nasceu em São Paulo, mas foi criada em Brasília de Minas. E ela tem uma irmã, a tia Dora. Elas são muito amigas e muito faladoras, contadoras de causos. E quando eu era criança, eu ouvia minha mãe falando palavras engraçadas e eu pensava assim, de onde será que ela tira isso? E confesso que houve um tempo na minha vida que eu fiquei com vergonha da minha mãe por conta das palavras que ela falava, porque eram palavras que eu reputava que fossem inventadas. E essa coisa de palavra inventada, a despeito de eu gostar muito, eu achava que não pegava bem para uma mãe. Mas no dia em que eu li Guimarães Rosa pela primeira vez, eu devia ter assim uns 15 anos, eu chorei emocionada e agradeci a minha mãe e a minha tia, porque elas me ensinaram a voar com as palavras, a conhecer um outro mundo, a imaginar mundos possíveis e mais justos. Rosa tem um cuidado, um zelo com a palavra que me é muito, muito particular, porque essa palavra que a gente diz que ele inventa, mas na verdade ele vai buscar em outros tempos da nossa língua palavras que já foram inventadas, mas que caíram em desuso. E ele dá para elas um novo sabor, um novo gosto, um novo paladar, né? São palavras que realmente nos encantam. Então, o encantamento veio dessa experiência com a palavra rosiana. Tanto a palavra que ele busca em outros tempos, quanto a palavra que ele inventa. Por exemplo, vocês sabem o que é moi-me-chego? Essa palavra é o nome de uma personagem que está na novela Cara de Bronze e que é formada por pronomes pessoais de diferentes línguas. O moi, em francês, que significa eu. O me, em português, que é o pronome oblíquo, né, da primeira pessoa. O ir, em alemão, que significa eu. E o ego, em latim, que também significa eu. Então, imaginem vocês uma palavra, né, um nome próprio para uma personagem que era um vaqueiro, carregado de tanta subjetividade. O velho mandava. Tinham de rir em redor, espiar a vista de cima do morro e depois se afundar no sombrio de todo vão de grota. O que tem em toda beira de vertente, lá em alta campina, onde o sol estrala, e quando o vento roda a chuva, quando a chuva fecha o campo. Tudo tinham de transformar, ter em outras retentivas. Mas o grivo dava solta e as. O velho escolheu o grivo. Então aqui é o momento em que o Cara de Bronze escolhe o grivo, que vai ser a personagem que vai viajar pelo sertão em busca do quem das coisas. E vocês sabem o que é o quem das coisas? É muito legal quando a gente descobre isso no final da narrativa. Eu vou ler para vocês daqui a pouco. Veja só um outro momento aqui em que os vaqueiros estão conversando e se perguntando sobre o que foi que o grivo foi buscar. O vaqueiro Tadeu repete o amém. O vaqueiro Cicica. Ah, bem, grivo, ah, bom. Mas que mal se tenha de perguntar? O que é mesmo que você foi fazer? Que ordens? O vaqueiro Daim. Isso, que é que foi buscar? O vaqueiro Adino. Que você terá trazido uma linda moça que se casou? O grivo. Eu? O moi-me-chego, festivo e zombeteiro. De baile foi, de baile nada conseguiu? Pausa.
O grivo recruzou os braços. O vaqueiro sissica. E então? Mais uma pausa prolongada. E aí eu vou para o final, em que a gente tem um momento muito importante dessa narrativa, que, de certa forma, responde ao que foi que o grivo foi buscar nessas andanças dele pelos Gerais. O grivo, de repente, começando a falar depressa, comovido. Ele, o velho, me perguntou: "Você viu e aprendeu como é tudo por lá?" Perguntou com muita cordura. Eu disse: "Nhor, vi." Aí ele quis: "Como é a rede de moça, que moça noiva recebe quando se casa?" E eu disse: "É uma rede grande, branca, com varandas de labirinto." Pausa. José Proeza, surgindo do escuro: "Ara, então, buscar palavras cantigas?" Adino: "Aí, Zé, opa!" E o grivo: "Eu fui." Então, aqui nesse momento, o Adino diz: "Aí, Zé, opa." Se a gente lê de trás para frente, a gente descobre o que o grivo foi buscar: a poesia. Em 2006, eu fui para Montes Claros trabalhar na Universidade Estadual de Montes Claros. E lá, eu tinha que, em uma semana, escrever um projeto de pesquisa. E aí eu pensei, qual é o autor com quem eu tenho mais afinidade, que eu tenho mais leitura? E também devia ser um autor de Minas Gerais, porque a gente estava criando uma linha de pesquisa, literatura de Minas Gerais. E daí eu decidi então trabalhar o Guimarães Rosa e me veio a grata surpresa de trabalhar num projeto que a prefeitura estava executando na época, que era a Expedição Caminho dos Gerais, que foi o momento no qual eu viajei pelo sertão, que é cenário da literatura do Guimarães Rosa, e lá eu conheci um lugar muito bacana chamado Chapada Gaúcha, e é para vocês que eu estou falando. Então, o Guimarães Rosa entrou na minha vida por conta de uma necessidade, né, na universidade, e eu trabalhei primeiro com a representação dos negros na literatura do Guimarães Rosa. Depois, eu trabalhei com alguns temas que o objetivo era a gente produzir um glossário crítico. Por que esse glossário surgiu? Ele surgiu depois dessa viagem que eu fiz pelo sertão rosiano na expedição Caminho dos Gerais. Lá eu conheci alguns municípios, estudantes, escolas e lugares onde as pessoas falavam muito do Rosa, mas não tinha livro do Rosa nesses lugares. Às vezes tinha um livro na biblioteca da escola, e esse um livro, que era muitas vezes solicitado pela professora de português para eles fazerem um trabalho, tinha que circular na mão de todo mundo. Então nasceu em mim o desejo de fazer um projeto em que eu pudesse expandir o acesso à literatura do Guimarães Rosa. E daí eu criei então o glossário crítico, que acabou virando a enciclopédia do Grande Sertão. Eu convido vocês a conhecerem a enciclopédia www.grandesertãorosa.com. Gente, a minha experiência com o sertão foi uma coisa muito particular, porque eu fui para Montes Claros e quando eu precisei de fazer, né, um projeto de pesquisa, eu pensei no negro, que é um tema que me atrai muito e pouco estudado na literatura do Rosa, mas na convivência cotidiana eu percebi que o sertão do qual falava o Rosa estava muito vivo, impregnado no dia a dia da cidade de Montes Claros, impregnado nos hábitos da universidade, impregnado no fazer das pessoas da região. Então, esse sertão rosiano, né, como ele menciona no Grande Sertão Veredas, o sertão está em toda parte, o sertão é dentro de nós, né? Esse sertão metafísico, que não é um sertão material, mas é um sertão subjetivo, é o sertão que nós sentimos, como nós o vivenciamos e o experienciamos, né? Esse sertão, para mim, foi muito importante, porque ele me ensinou a conviver com as pessoas do sertão. O Guimarães Rosa parte da sua experiência como homem sertanejo que foi um dia. E depois, quando ele estava longe, lá na Alemanha, já como diplomata, ele mandava cartas para o pai dele, quando ele estava escrevendo Corpo de Baile, ele dizia para o pai dele: "Pai, manda para mim uma carta contando aqueles causos que eu ouvia
na venda, quando eu ficava escondido debaixo do balcão e eu via as pessoas que por ali circulavam contando casos. Eu queria que você mandasse para mim, inclusive, listas de palavras. Então, o pai foi uma espécie de coautor do Guimarães Rosa nesse processo de escrita do Corpo de Baile do Grande Sertão Veredas. Depois, a outra experiência do Rosa com o sertão foi a viagem que ele fez em 1952, né, na boiada, e que ele anotou muita coisa em muitas cadernetas. Ele anotava o canto de um pássaro, ele anotava uma palavra que as pessoas falavam, ele anotou nomes, ele anotou cantigas, ele anotou casos, ele anotou um pôr do sol, ele vai descrever um pôr do sol, inclusive conotações muito diferentes, como por exemplo, a posição geográfica do sol, a quantos graus a leste, a oeste, né? Ele tinha uma percepção muito aguda, né, dessa experiência chamada sertão. Vejam como que o sertão aparece de diferentes maneiras na sua literatura. É o sertão linguagem, é o sertão natureza, é o sertão culinária, é o sertão com suas crendices. O Grande Sertão Veredas é uma grande pergunta, né? O diabo existe ou não existe? E é essa pergunta que move toda a narrativa. E para quem tem dificuldade de passar das primeiras 100 páginas, é lembrar o seguinte, que essas primeiras 100 páginas, elas têm vários casos que o Riobaldo vai contando para o doutor da cidade para poder tentar responder a grande pergunta. O diabo existe ou não existe? E aí ele conta o caso do Pedro Pindó, ele conta o caso do Aleixo, para poder dizer que aquela cultura tinha uma crendice no diabo muito forte, né? E é claro que todas essas histórias, esses causos que ele vai contando nas 100 primeiras páginas, são para poder ajudá-lo a pensar no tema central do romance, Diadorim. Diadorim era ou não era um diabo? Isso aí é para vocês lerem, não vou contar, não vou dar spoiler. Mortos, muitos? Demais. Isso João Curió me respondeu prestativamente, sistema de amigo. Solucei em seco, debaixo de nada. Agora me dizendo que com as ferramentas uns estavam trabalhando de abrir covas para enterro, revezados. A Laripe fez um cigarro. Queria dar para mim, que rejeitei. E o Hermógenes? Aí foi que a Laripe perguntou. Como estavam indo abrir aquele quarto, trazendo do corredor a mulher do Hermógenes. Ela disse, a senhora chegue na janela, dona, espia para a rua. O que o João Conclis falou. Aquela mulher não era malina. A senhora conheça, dona, um homem demonhado que foi, mas que já começou a feder, retalhado na virtude do ferro. Aquela mulher ia sofrer? Mas ela disse que não, sacudindo só de leve a cabeça, com respeito de seriedade. Eu tinha ódio dele. Ela disse-me estremecendo. Ou eu ainda não estava bem de mim, da dor que me nublou, tive de sentar no banco da parede. Como no perdido mal ouvi partes de vozeio de todos, eu em malmolência. Tomaram as roupas da mulher nua? Era a mulher que falava. Ah, e a mulher rogava que trouxessem o corpo daquele rapaz moço, vistoso, o dos olhos muito verdes. Eu desguisei, eu deixei minhas lágrimas virem, e ordenando, traz Diadorim, conforme era. Gente, vamos trazer, esse é o Reinaldo, o que o Alaripe disse. E eu parava ali, permeio o menino Guirigó e o cego Borromeu. Ai, Jesus! Foi o que eu ouvi dessas vozes deles. Aquela mulher não era má de todo. Pelas lágrimas fortes que esquentavam meu rosto e salgavam minha boca, mas que já frias já rolavam. Diadorim, Diadorim, ah, ó, meus buritizais levados de verde, Buriti do ouro da flor. E subiram as escadas com ele. E em cima da mesa foi posto. Diadorim, Diadorim, será que a mereci só por metade? Com meus olhos molhados, olhos não olhei bem, como que garças voavam. E que fossem campear velas ou tocha de cera e acender altas fogueiras de boa lenha em volta do escuro do arraial.
Sufoquei numa estrangulação de dó constante que a mulher disse. Carecia de se lavar e vestir o corpo. Piedade, como que ela mesma, embebendo toalha, limpou as faces de Diadorim, casca de tão grosso sangue repisado. E a beleza dele permanecia, só permanecia, mas impossivelmente. Mesmo como jazendo assim, nesse pó de palidez, feito a coisa e máscara, sem gota nenhuma. Os olhos dele ficados para a gente ver. A cara economizada, a boca secada, os cabelos com marca de duráveis. Não escrevo, não falo, para assim não ser. Não foi, não é, não fica sendo. Diadorim, eu dizendo que a mulher ia lavar o corpo dele. Ela rezava rezas da Bahia, mandou todo mundo sair. Eu fiquei. E a mulher abanou brandamente a cabeça, consoante deu um suspiro simples. Ela me mal entendia. Não me mostrou de propósito o corpo e disse, Diadorim, nu de tudo. E ela disse, adeus dada, pobrezinha. E disse, eu conheci, como em todo o tempo antes eu não contei ao Senhor e mercê peço, mas para o Senhor divulgar comigo, a par, justo travo de tanto segredo, sabendo somente no átimo em que eu também soube, que Diadorim era o corpo de uma mulher, moça perfeita. Estarreci, a dor não pôde mais do que a surpresa, a coice d'arma de coronha. Ela tal que assim se desencantava, num encanto tão terrível, e levantei a mão para me benzer. Mas com ela tapei foi um soluçar e enxuguei as lágrimas maiores. Uivei, Diadorim! Diadorim era uma mulher. Diadorim era mulher como o sol não acende a água do rio Urucuia. Como eu solucei meu desespero. O senhor não repare. Demore que eu conto. A vida da gente nunca tem termo real. Eu estendi as mãos para tocar naquele corpo e estremeci, retirando as mãos para trás, incendiável. Abaixei os olhos. E a mulher estendeu a toalha, recobrindo as partes. Mas aqueles olhos eu beijei, e as faces, e a boca. Adivinhava os cabelos, cabelos que cortou com tesouro de prata, cabelos que no só ser haviam de dar para baixo da cintura. E eu não sabia por que não me chamar. Eu me exclamei, me doendo, meu amor. Foi assim, eu tinha me debruçado na janela para poder não presenciar o mundo. Gente, preciso contar para vocês aqui uma outra parte da minha vida como pesquisadora do Guimarães Rosa. Eu escrevi muitos textos, muitos, é uma infinidade deles. E tem um aspecto que eu considero muito importante, porque eu tentei, de certa forma, com essa pesquisa, retratar não só esse sertão natural que a gente vê aí, como eu falei para vocês agora há pouco, mas eu tentei resgatar o sertão como paisagem humana. Eu tentei destacar aquelas personagens que o Guimarães Rosa tanto gostava de produzir na sua literatura, que são as minorias. Então, o sertão que eu escrevi com a literatura do Rosa, ou a partir da literatura do Rosa, foi o sertão que trata das mulheres, das crianças, dos loucos, das prostitutas, o sertão das minorias, aquele sertão que até então na história da literatura não tinha ganhado espaço, né? O Guimarães Rosa, depois de ler Euclides da Cunha, ele vai realizar uma experiência jamais vista na história da literatura, que é dar voz a essas minorias que eram silenciadas. Tem uma outra curiosidade que foi fruto de uma das minhas últimas incursões pela literatura do Rosa como pesquisadora. É que eu mudei de projetos, mas eu nunca deixo de voltar ao Rosa. É um vício, é o homem da minha vida, sabe, gente? O Rosa dorme comigo na minha cabeceira, divide espaço com meu marido. É uma coisa muito afetiva, sabe? E eu só consigo falar do Rosa afetivamente. Então, eu descobri em 2017, eu estava indo lá para Paracatu encontrar com a Damiana. E vocês acreditam que eu estava vindo da Argentina, indo para Paracatu, eu tinha que apresentar um texto, mas eu não tinha nada escrito.
Daí eu pensei, 12 anos de pesquisadora como Rosa, como você não tem nada para dizer? Mas eu não conseguia escrever o que eu precisava escrever, que eram uns recortes de jornais que eu estava pesquisando. Aí eu comecei a ver os livros digitais que tem digitalizados do Rosa, aí eu tive uma ideia. Veja só como é que nascem as pesquisas do nada, né? E se eu procurasse o nome João em todos os livros do Guimarães Rosa? Eu consegui fazer um levantamento que até agora chegou a 202 vezes o nome João na literatura do Guimarães Rosa. O que significa que ele se fez personagem de si mesmo, né? Que ele se inscreve na sua literatura como personagem, ele cifra a sua participação e o leitor tem que ter a perspicácia de perceber. Por que eu estou dizendo isso? A gente, quando escreve, o universo mais próximo que nós temos somos nós mesmos. Então, o importante é partir das nossas percepções para a gente começar a escrever. E aí, a gente vai ampliando, olhando para o mundo um pouquinho mais distante da gente, que também nos pertence. E isso nos ajuda a perceber que escrever é uma disposição para inventar a vida com palavras. Então, é um ato de amor, é uma necessidade que você tem de se expressar por meio da linguagem. Tem no Ave Palavra, que foi o último livro do Rosa, na verdade não o último livro, foram vários escritos dele que foram publicados após a morte. Aqui tem 4 seções com nomes muito interessantes, que são, eu vou ler no sumário para vocês. A primeira seção chama-se As Coisas da Poesia. A segunda, Novas Coisas de Poesia. A terceira, Sempre Coisas de Poesia. A quarta, Quando Coisas de Poesia. E a quinta, Ainda Coisas da Poesia. Eu acho que eu só li 4, mas eu quero só mostrar para vocês aqui como é que o Rosa se transforma em personagem de si mesmo. Porque esses excertos que tem aqui no livro sobre a poesia são exercícios que o Guimarães Rosa faz como poeta, porque ele não se define como poeta, a despeito de ser um grande poeta. O primeiro livro dele, Magma, que foi publicado também póstumamente, ele ganhou um concurso em 1936, mas ele nunca quis publicar esse livro, era um livro de poesias, que ele vai abandonar a forma poesia e vai buscar a poesia na narrativa, que é onde ele é realmente um grande poeta. E aí, nessas sessões, aparecem o nome dos autores dessas sessões, que não são o Guimarães Rosa. Ele diz que são nomes anagramáticos, né? Ou seja, são nomes derivados de um outro nome. E aí o que eu descobri? Que todos esses nomes derivam do próprio nome Guimarães Rosa. Então vejam só. Perguntaram-me por mais versos de Soares Guiamar. Soares Guiamar é anagrama de Guimarães Rosa. Depois a gente tem um outro chamado Meuriz Aragão, que também é anagrama de Guimarães Rosa. E aí, na sequência, aparece pra gente um outro chamado Romaguari Sainz, que também, se você desdobra, vira Guimarães Rosa. E por aí vai. Então vejam que o autor está ensinando pra gente aqui que nós somos a nossa própria matéria de poesia. Se nós não nos damos o direito de nos conhecer nessa travessia da vida, que adianta a gente querer conhecer o outro? Comece conhecendo-te a ti mesmo, como diz Sócrates, né? E aí sim você vai poder fazer uma literatura maravilhosa. O sertão está em toda parte, inclusive em você. Então, explore essa potencialidade. Comece a olhar o sertão a partir de você. Você é o primeiro sertão. Um detalhe aqui no Tutameia que eu gosto demais, que é o sumário. O livro, ele tem 44 textos. São 40, desculpa, é só aqui. São 40 contos e 4 prefácios. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe. Os contos estão em ordem alfabética, de A a Z. Mas quando chega na letra J, ele vai inverter a ordem alfabética para inscrever as iniciais dele aqui no sumário, porque ele vai
né? A, B, C, D, H, I, J, G, R, que são os iniciais, João Guimarães Rosa. E depois ele continua na ordem alfabética, L, M, N, O, até Z. Então vejam que era um autor muito preocupado com a sua participação naquilo que ele produzia. Isso é uma forma também de se imortalizar. Se o Rosa se imortalizou pela literatura que ele escreveu e pelos desdobramentos que a literatura dele produziu, com trabalhos que as pessoas escreveram, com grupos de pesquisa que foram fundados, com eventos que foram organizados, com projetos institucionalizados, né, como por exemplo esse projeto que vocês participam agora, isso significa que ele está sendo todos os dias imortalizado. Mas antes de mais nada, ele se imortalizou na própria literatura, né, na literatura que ele escreveu para nós. E compete a nós, leitores, percebermos esse João Guimarães Rosa que trafega, né, nesses textos que ele escreve, nesse longo e caudaloso rio chamado literatura, né? E claro que, em razão de eu ser uma leitora voraz do Guimarães Rosa já há muitos anos, isso acabou por influenciar o modo como eu também escrevo. E eu tenho preparado alguns textos em que a minha participação como sujeito, como Thelma, né, ficcionalizada, vai aparecer. Mas aí é claro que não é fácil para o leitor descobrir isso, porque eu não vou dar spoiler da minha vida. Você vai ter que investigar. E é esse o trabalho que tem que fazer o bom leitor de literatura, né? Investigar, como se fosse um detetive. E por isso, nós, os autores, somos aqueles que ciframos a nossa participação para mover o leitor nessa travessia que é o mundo da literatura. Boa leitura para vocês e conclamo vocês a serem também escritores da sua própria história, do seu sertão, da sua paisagem, do seu lugar, que é um mundo. E para o mundo, né?